Ok, aqui para mim já está aparecendo iniciada a gravação, né? Então, vamos fazer a correção do exercício, no qual, no qual foi deixado esse exercício proposto aqui, né? O exercício proposto, ele diz que o circuito de alimentação de um motor elétrico trifásico de 7,5 CV está em tensão de 220 volts, né? Foi informado o rendimento e o fator de potência e foi instalado conforme a foto abaixo. Deixa eu copiar aqui a foto. Eu vou colocar aqui do lado. Então, é um circuito de um motor trifásico, né? Em que ele foi instalado desta forma, ou seja, os cabos estão passando por uma eletrocalha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual o método de referência da instalação, qual o método de referência dessa instalação, qual a corrente do motor elétrico e, posteriormente, determinar os disjuntores, né, o disjuntor, no caso, e o cabo condutor, conforme o nosso método utilizado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é observar que o método de instalação que foi utilizado foi através de uma eletrocalha. Então, e outra coisa, essa eletrocalha, ela está perfurada, né? Então, é uma eletrocalha horizontal perfurada. Aonde que eu apresentei ontem que nós consultamos os tipos de instalação, né? Na tabela 33. Então, a tabela 33, eu vou já colocar aí para vocês observarem novamente, né? Junto comigo. E a tabela 33, deixa eu ajustar aqui a tela. Pronto. A tabela 33, eu apresentei ontem que ela descreve os principais métodos de instalação. Observando a eletrocalha, nós vamos procurar aqui na tabela 33 aonde ela se adequa melhor. E nesse caso aqui, ó, ela está numa superfície horizontal e a calha, vocês podem ver na foto que a calha é toda perfurada. Aí, observando aqui o item 13, né, o que ele diz? Cabos unipolares ou multipolar. Ou seja, pode ser cabo simples, né, o cabo de uma via, ou cabo PP. Ele descreve que podem ser tanto o unipolar ou multipolar, em bandeja perfurada em formato horizontal ou vertical. E aqui ele diz se for multipolar, letra E, se for unipolar, letra F. Então, nós temos esses dois métodos de observação, né? O método de observação, qual é que a gente vai utilizar? Vocês estão vendo que os cabos são todos cabos unipolares. Não foi utilizado cabo PP aqui nessa instalação. Ok? Dá para perceber por quê? Porque cada cabo de fase está nas cores pretas. Foi passado o aterramento aqui, junto com um cabo de neutro, né? O cabo de neutro pode ser outro circuito que está passando junto aí. Mas dá para perceber na foto que são cabos unipolares. Por se tratar de cabos unipolares, o nosso método de referência é a letra F. Então, a resposta da nossa letra A resposta da letra A é o método de referência F. Esta é a resposta da nossa letra A. Novamente, por que letra A? A referência F? Porque a bandeja toda perfurada,
Nós não estamos observando que é cabo PP, nós estamos observando cabo unipolar. E na tabela 33, ele fala que pode ser tanto unipolar ou multipolar, né? Ou é um cabo de uma via ou cabo de várias vias, né? Que é o cabo PP. Em bandeja perfurada, horizontal ou vertical. Como lá na imagem são cabos separados, nesse caso aqui vai ser a referência de letra F. Ok, pessoal? Vamos partir para a nossa letra B. A letra B, ela trata justamente da corrente elétrica do motor. Então, independente de como é feita a instalação, nós precisamos determinar a corrente elétrica do motor. Ok? Então, como que a gente determina a corrente elétrica do motor? Como se trata de um motor trifásico, nós já vamos saber que se trata de um motor que vai ter a potência mecânica, né, a potência, no caso aqui, em CV, multiplicado por 735,5, dividido pela raiz de 3. Por que raiz de 3? Porque se trata de um motor trifásico. Tensão nominal multiplicado pelo rendimento e multiplicado pelo fator de potência. Fazendo esses cálculos aí, a potência mecânica são 5 CVs vezes 735. Esse número vai ser na parte superior aqui, 3677,5. Pode perguntar aí, já. Professor, eu não acompanhei a aula de quarta-feira, eu estava assistindo o vídeo ainda agora, só que eu parei para assistir a aula agora aqui, né? Então, assim, eu não sei qual esse 735,5, ele é de onde? Ele é da fórmula? Esse 735,5 é referente quanto que equivale um CV. Eu arredondei para 736. Pode ser, porque o número na verdade é 735,499, né? Eu que já arredondei para 0,5. Eu multipliquei 5 CV porque eu só enxerguei o 5, na verdade é 7,5 CV, né? Certo. Tá? Então vou escrever aqui o número correto. O número correto é 5516,25. Essa aqui que é a potência elétrica desse motor. Como o fator de potência já foi escrito em decimal, né? Então a gente só coloca o 0,85 e o rendimento foi dado em 88,2%. Então, esse 88,2 aí na fórmula vira 0,82. E a resposta final, deixa eu fazer aqui a conta. A resposta final vai ser 19,33 amperes. amperes. Essa será a resposta da nossa letra B. E aí, todos conseguiram chegar aí nessa resposta? Positivo. Letra C, determine a corrente
do disjuntor, né, que vai ser utilizado. Como a corrente nominal dele foi 19,33, o disjuntor mais adequado é um disjuntor de 20 amperes. Pode surgir aquela pergunta, né, que diz assim, eu colocaria um de 25 porque 20 poderia desarmar o motor. Aí que vai entrar aquele conceito, né, aqui eu vou abrir aspas, sobre curva do disjuntor. Porque aí vai entrar aquele fator que é corrente nominal, na verdade, corrente de partida dividido pela corrente nominal. E aí, o fator que vai determinar se vai escolher C ou B. E aí você vai multiplicar por 5 e ver se a corrente de partida está dentro da curva C ou então está dentro da curva D. Ok? Mas aqui eu não estou perguntando curva, porque eu não dei o fator de partida. Eu só estou perguntando qual seria o valor do disjuntor. E vamos determinar agora o cabo condutor conforme o método de referência escolhido. O método de referência escolhido, nós já falamos que foi referência F. Então, vamos lá na tabela da 5410, onde a gente vai ver essa referência. Aí vocês vão observar o seguinte. A tabela da 5410, ela não se limita apenas nas referências A, B, C e D, né, que eu falei ontem. Ela continua até a letra G. Vou colocar aqui a tabela 36. Está aqui a tabela 36, só que a tabela 36 só tem até a letra D. Então, onde que a gente vai encontrar essa letra F? Na tabela 38 ou 39. Como eu não falei se era de PVC ou não o cabo, vamos utilizar isolação PVC para adotar a nossa referência. Se vocês utilizarem EPR, a tabela seguinte também fala sobre EPR. Então, tabela 36 e 37 vai até o método D. Tabela 38 e 39 são os métodos E, F e G. Então, vamos considerar um cabo de PVC, né, que no exercício eu não coloquei se era cabo de PVC. Então, vamos utilizar o cabo de PVC, que é o cabo de isolação simples, né, que a gente está adotando. E vamos ver a referência. No nosso caso, foi referência F. Pode falar, Dirley. Professor, porque o senhor colocou aqui, quando passou o exercício para nós ontem, o senhor colocou uma observação. Para a questão 1, considere o cabo XLPE. Positivo. Então, entendeu? Eu que não estou lembrado. Aí, para a questão 2 disso. é para considerar o PVC. Isso. Ok. Só para corrigir. Obrigado. Isso, então beleza. Obrigado. Até eu mesmo tinha esquecido desse aí. Mas obrigado, senhores. Obrigado, Dirley, por ter lembrado também. Então, beleza. Então, como eu coloquei essa observação, que infelizmente eu tinha sido, então a isolação é de EPR nessa situação e o método F. Tem duas colunas método F. Nós vamos escolher. No caso, vai ser a coluna da direita, porque eu falei que o circuito é um circuito trifásico. E como ele está carregado, está utilizando 3 condutores carregados, então o método vai ser da coluna da direita, 3 condutores carregados e outra. Ele até recomenda que seja nesta disposição aqui, em trifólio. Pode ser linear? Pode até ser. O que ele recomenda no método F, que são os condutores carregados e que, de preferência, você tente organizar os cabos nesta posição aqui. E qual cabo vamos escolher? Se o nosso disjuntor foi de 20,
né, foi de 20 amperes, conforme a nossa deteção aqui, por aquela regra que nós estamos adotando, seria 19,33 amperes para o circuito em questão, né, ou seja, esse motor seria de 19,33 amperes a corrente dele. O nosso disjuntor vai ser um disjuntor de 20 amperes. E agora nós vamos determinar a corrente do cabo, que é a corrente IZ. Lembrando, mais uma vez, que aqui a gente só está dando a fórmula. Sabemos que tem outras regras que a gente vai escolher, por isso não estranhe, nesse momento, o cabo que vai ser escolhido. Qual seria o cabo escolhido? O cabo que suporte a proteção do disjuntor. A regra diz maior ou igual ao valor do disjuntor. Eu estou vendo 21 aqui. Então, 21 amperes está acima da proteção do disjuntor. Poderia ser um cabo de 1,5 para esse circuito em específico, na forma como foi montado. É claro que aqui os senhores podem pensar, eu não colocaria um cabo de 1,5, né, para essa situação. Colocaria um cabo de 2,5, colocaria um cabo de 4 milímetros, porque eu estou utilizando o motor, essas coisas. Só lembrando que a 5410, ela recomenda essas instalações para o mínimo de segurança necessário. Então, por mais que esse cabo 1,5 você diga, esse cabo está muito, muito pequeno, mas de acordo com a norma, e nós seguirmos a norma recomendada, nós estamos adequados e fazendo a proteção conforme a própria norma está recomendando. Se eu quiser colocar o 2,5, que seria uma capacidade maior de 29 amperes, poderíamos ter escolhido ele também. Se vocês estiverem um pouco inseguros, né, porque o cabo de 21 amperes está muito próximo, né, mas como se trata de um motor, com certeza vai ter outros fatores que vão influenciar. Mas, por enquanto, nós estamos só aplicando a fórmula e a nossa resposta seria aqui o cabo de 1,5. Nesse caso aí, se a gente mudar o cabo para 2,5, a proteção continua sendo a mesma, né? Positivo. Você poderia colocar um cabo de 16 milímetros, né? Sendo bem exagerado aí. Mas o disjuntor permanece 20 amperes. Okay. Pode falar, Dirley. Então, quando a gente começar a adotar os outros parâmetros, né, distância principalmente, com certeza o que eu vou apresentar lá na aula que vai levar em consideração a distância, com certeza a distância iria reprovar esse na hora, se for pela distância. Queda de tensão também iria reprovar esse cabo de 1,5, agrupamento, temperatura e outros fatores. Essa semana estamos só aprendendo a aplicar a fórmula. Aí, que é o que eu estou repetindo bastante, né? Quando for na semana que vem, que a gente vai começar a ser mais criterioso, nós temos que dominar a fórmula para poder entender o que o critério está sendo falado para a gente poder aplicar ele corretamente. É aí que pega fogo. Pode falar o... mas aqui a gente só está no primeiro critério de escolha. O cabo ele é determinado com vários critérios ainda. Pode falar aí, Dirley, primeiramente. Aí. Não, professor, eu levantei a mão só naquele horário lá. Ah, tá. Mais alguém tem alguma pergunta? Aqui está aparecendo para mim o Rodrigo aí. Aqui mesmo, professor. Então, até que ponto se aplicaria aquela parte da norma que diz que o ponto de força tem que ser com cabo no mínimo a seção 2,5? Se aplica essa parte ou não? Estou enganado?
Como eu estou falando, essa semana de aula, eu ainda não falei sobre essas regras específicas da norma, né? A norma fala que, no mínimo, cabo 2,5. Então, quando a gente falar disso, aí sim a gente vai começar a ser mais rigoroso. Por enquanto, eu só estou apresentando a fórmula e aplicando a fórmula. Ok? Não confundir o que vocês já conhecem. É claro que muitos aqui já trabalham na área, muitos já sabem quais são os cabos mínimos, porque já sabe no automático, né? Já ouviu de tanto falar o motivo, né? Mas entender o porquê, porque tem que ser esse tipo de escolhas, a gente vai passo a passo fazendo essa apresentação. Ok? Então, como essa semana eu não falei dos critérios de escolha mais rigoroso, então a nossa resposta, por enquanto, vai ser aqui no de 1,5. Na semana que vem, que eu vou falar sobre os outros critérios e os parâmetros mínimos, aí sim a gente vai começar a adotar, por exemplo, a regra que fala no mínimo circuito de força 2,5, né? Podemos passar aí para a segunda questão? Alguém tem mais alguma pergunta correlacionada aqui na primeira? Não tendo perguntas, vou copiar aqui a segunda questão. Passa para cá. Pode falar aí, se alguém vai perguntar aí. Professor, Vamos lá, segunda. Pode falar aí. esses exercícios que o senhor está passando são mais para fixação dessa questão aí totalmente dessa fórmula aí, né? No caso. Positivo. Esse exercício é para treinar, e assim que finalizar essa aula, aí que eu vou mandar o exercício avaliativo, que é esse aí que eu vou querer que vocês entreguem para mim. Ok? Eu passei o exercício ontem para a gente estar tirando a dúvida no momento. Para entregar até quando? É segunda-feira. Vamos falar sobre isso daí. Vamos lá para a segunda questão agora. A segunda questão trata de um circuito, né, de tomadas, no qual essas tomadas foram instaladas desta forma aqui. Ó. E esse circuito de tomadas possui uma potência total de 1.500 watts, e nós estamos pedindo aqui que determine-se o método de instalação utilizado, o método de referência, qual disjuntor a ser escolhido e qual condutor a ser utilizado nesse circuito. Podemos observar que essa instalação, né, é uma instalação, pode até ser considerada industrial, né, porque muito na indústria a gente faz a utilização de condulete, em que não há necessidade de embutir, né, principalmente na indústria que tem muitas modificações de layout, né. Hoje pode ter uma linha de instalação de produção e amanhã já pode ser um galpão aberto, né. Então, a utilização de conduletes é muito viável, onde a gente prevê uma troca constante de layout. Aqui estou perguntando o método de instalação e o método de referência. Então, se eu estou perguntando método de instalação e método de referência, estou falando especificamente da tabela 33 novamente. Então, vamos lá para a tabela 33. Vou colocar aqui novamente. E a tabela 33, ela tem justamente um caso aqui em particular, que fala sobre condutores isolados em eletroduto aparente de seção circular sobre a parede com espaçamento 0,3 menor do que o eletroduto. Ou seja, são espaçamentos que o circuito está bem próximo da parede.
Aqui são cabos que a gente pode passar um cabo PP ou cabo unipolar, né? Agora eu vou perguntar o seguinte, eu não lembro se eu coloquei lá na minha observação se era cabo PP, né? E infelizmente eu acabei apagando o exercício e não Foi coloquei PVC, professor. A segunda questão é PVC, cabo PVC. Pois é, só que eu cometi um segundo erro que eu estou percebendo agora. Eu não informei se era isolado ou multipolar. E a minha intenção era ter colocado multipolar. Porque eu queria que fosse o método B2 aqui a referência. Porque como é que é uma instalação industrial? É muito utilizado o cabo PP. Instalação industrial não utiliza muito a cabo unipolar quando vai fazer uma distribuição. Sempre é cabo PP. Então, se os senhores fizeram como isolado, unipolar, eu peço que só façam a correção, porque eu queria como cabo P, e no caso aqui, o método de instalação vai ser número 4 e o método de referência vai ser o B2. Porque ele está instalado em eletroduto sobre a parede com cabo PP. Okay, eu espero que eu não tenha esquecido dessa informação, que eu olhei umas 10 vezes a elaboração da prova. Espero que não tenha passado isso em branco. Então, vou até colocar as duas respostas aqui para auxiliar. Se for unipolar, o método de instalação e o método de referência. Tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu ver aqui. Já colocar aqui o... Ok. Se for unipolar, o nosso método de instalação é o número 3 e a referência B1. Então, vamos colocar aqui essa resposta. Se for unipolar, o método é o 3 e a referência B1. Se for cabo PP, que é o multipolar, né? Cabo PP multipolar. Aí o nosso método de instalação vai ser o número 4 e a nossa referência B2. Qual o disjuntor aplicado para esse circuito? Quando a gente não fala fator de potência, né, no circuito, eu falei que é 127. Então, se ele é 127, é um circuito fase neutro. Então, nós vamos pegar a potência de 2.500 watts, divide por 127. Eu não falei fator de potência, só falei que é um circuito de tomadas. Mas, em projetos elétricos, eu falei no primeiro dia de aula, que nós sempre vamos adotar um fator de potência mínimo. E esse fator de potência mínimo é 0,92. Então, todos os cálculos de vocês que não for informado o fator de potência, leve em consideração este valor mínimo de 0,92. Isso vai resultar em uma corrente de 21, vou colocar vírgula 4, que deu 21,39, vamos colocar 21,4. Se a corrente deu 21,4, o disjuntor a ser escolhido vai ser um disjuntor de 25 amperes, para justamente atender aquele critério, né, de ser maior ou igual à corrente do circuito. Ok, pessoal? Então, é esse o valor do disjuntor que nós vamos escolher. Precisamos agora determinar o último item, que é o cabo condutor a ser utilizado. Vamos, como eu
falei para você agora há pouco. A minha intenção era que eu tivesse mandado a informação de ser cabo PP. Então, vamos utilizar a referência B2 na nossa tabela 36, e vai ser tabela 36 justamente porque eu coloquei lá no grupo que a referência de cabo utilizada é um cabo de isolação PVC. Como eu falei que é o método B2 de referência, e é um circuito monofásico, então os circuitos monofásicos utilizam quantos condutores carregados? O condutor fase, para fazer a alimentação, e o condutor neutro, para fazer o retorno. Então, vamos utilizar 2 condutores carregados. Devemos lembrar que o disjuntor foi de 25. Então, vamos procurar o cabo com corrente acima de 25 amperes. O mais próximo que tem vai ser esse com 30 amperes, né? Porque o anterior é 23. Então, o Você cabo... não colocou o método de referência B1 aí, ou estou enganado? Não, eu coloquei que eu queria que essa resposta fosse em cabo cabo entendi. PP. Tá? Eu esqueci de colocar no exercício, mas eu estou falando agora que a minha intenção foi que fosse em cabo PP. Tá? Por isso que nós estamos escolhendo B2 aqui. Então, se fosse cabo PP, vai ser o cabo de 2 condutores carregados com 4 milímetros. Observando aqui a tabela, por curiosidade, se fosse cabos separados, unipolares, só para a gente tirar a dúvida, a nossa escolha também seria o 4 milímetros, porque o cabo 2,5 em cabos separados, sem ser o cabo PP, vai até 24. E o nosso disjuntor é 25. Então, seríamos obrigados a pular para o seguinte, que também vai ser, no método B1, o 4 milímetros. Então, aqui nesse caso, o nosso cabo escolhido para ser maior ou igual à corrente do disjuntor, né? Ou seja, o disjuntor está aqui. Esse aqui é a corrente de projeto, né, do circuito. E o nosso cabo 30 amperes, porque o método que nós estamos utilizando é o método B2. E esse cabo é um cabo de 4 milímetros. Ok, pessoal? Então, essa daí é a resposta do nosso exercício de número 2. Se fosse o método B1, né, nós vimos que o método B1, a corrente do cabo, seria 32 amperes. Mas como vimos lá na tabela, a nossa escolha, se fosse B1, também seria 4 milímetros, porque o 2,5 só suporta até 24 na condição escolhida, devido ao valor do disjuntor. Porque o disjuntor é um disjuntor de 25 amperes. Então, eu não posso escolher nenhum cabo cuja corrente de capacidade de condução seja inferior ao do disjuntor. Se eu escolher um cabo de capacidade inferior ao disjuntor, é aquela situação que a gente já viu em alguns lugares, né, para o pessoal que trabalha na área, em que o cabo derrete, se danifica, né, fica com as pontas todas pretas por causa de sobrecarga, e o disjuntor não desarma, porque o disjuntor está com o valor nominal acima da nominal do cabo. Ok, pessoal? Eu espero que a minha confusão de não ter colocado a parte de que era cabo PP não tenha atrapalhado o entendimento. Então, por isso que eu coloquei as duas soluções para quem fez como cabo unipolar ou cabo PP. Fantástico, professor, fantástico. Beleza, senhores. Eu vou parar aqui a gravação, mas vou já continuar tirando dúvidas aqui sobre a nossa prova. Só um minutinho.